Bom dia, boa tarde, boa noite a todas e todos que estão me vendo. Hoje eu não vou dar aula para vocês presencialmente, porque eu vou estar presente numa plenária que está discutindo educação, mas eu vou gravar aqui um vídeo com a aula de hoje que é sobre neoliberalismo. Bom, neoliberalismo é um termo que aparece bastante, né, no debate político. Quando eu fazia faculdade lá na década de 90, a luta era contra o neoliberalismo. A gente tinha um contexto que o Fernando Henrique do PSDB estava no governo federal, o Fernando Henrique continuou que já havia começado com o Collor de Mello, que era a entrada de um modelo neoliberal. Então, naquela época, aquela era a nossa luta. Depois o Lula chegou ao poder com um projeto mais próximo do estado de bem-estar social. Então, as críticas eram quando o Lula flertava com o neoliberalismo, não era a esquerda como se gostaria que a esquerda fosse, mais a esquerda mesmo. A discussão sobre o neoliberalismo voltou muito forte agora com o governo do Bolsonaro, principalmente durante as eleições dele lá em 2018, porque o ministro era Paulo Guedes, defensor do neoliberalismo. Então, voltou, né, a importância dessas ideias. Inclusive, antes do Bolsonaro ser eleito, o MBL, o Movimento Brasil Livre, defende o liberalismo, e eles falam mais em liberalismo, porque esse pessoal de agora retoma os teóricos liberais anteriores, então eles falam bastante de liberalismo, embora a direita, como a gente viu, ela tenha também uma pauta relacionada à área dos costumes, essas coisas se cruzam, porque, né, o projeto econômico, o projeto de costumes em relação à sociedade preserva o status quo. Então a gente vai ver hoje um pouquinho sobre o que é o neoliberalismo. Vamos lá. Preparei uns slides bastante didáticos para vocês. O Estado neoliberal é uma forma de liberalismo, ou seja, não é a mesma coisa que os liberais do século XIX, os economistas defendiam, porque está em outro contexto, como o texto do Décio Sá explica. Então, não é uma cópia, é uma outra forma de se entender o liberalismo, porque hoje em dia a gente já tem um Estado presente. Então, o neoliberalismo não propõe um liberalismo tão radical quanto no século XIX, quanto os principais primeiros pensadores. Ele já é um liberalismo num contexto de Estado presente, então a gente chama ele de neoliberalismo, mas que defende essas ideias mais canônicas, mais bases desse ideal, que é a intervenção limitada do Estado nas questões econômicas e diminuição das políticas públicas sociais. Em geral, então, o princípio básico do liberalismo é que o Estado reduz. O Estado liberal, ele é uma crítica ao estado de bem-estar social, que era o modelo dominante, que é o modelo que se contrapõe, é o modelo que se reveza com o liberalismo. E a grande crítica é que o estado de bem-estar social, que é o estado máximo, interventor, presente, ele deixa o Estado muito grande, com muitos funcionários, muitos impostos, e isso geraria muita corrupção. O Estado não é capaz de prover os serviços básicos para a população, então defende-se um Estado mínimo, mais reduzido. Não é um Estado ausente, é um Estado mínimo na regulação econômica, na regulação das atividades trabalhistas, por exemplo. Então, é uma forma de liberalismo atual. O Estado caracterizaria-se como mínimo porque produziria só um mínimo de bens e serviços que a iniciativa privada não consegue para aliviar a pobreza. Então, também não é um Estado ausente no que concerne as questões sociais. Porque o que fosse possível para as pessoas comprarem no mercado privado, para aquelas pessoas que é possível comprar no mercado privado, saúde, educação, transporte, moradia, o Estado não teria a responsabilidade de intervir, de garantir isso. Mas para aquelas pessoas que não conseguem comprar no mercado privado, aí para o neoliberalismo, aí sim o Estado estaria presente. Então, ele seria presente com serviços públicos para os mais pobres, mas não para serviços públicos que fossem utilizados por toda a população. Você deve até estar pensando, pô, mas esse é o modelo que a gente tem hoje, né? Quem tem dinheiro compra educação, compra saúde, né? Tem plano de saúde, tem escola privada, tem transporte privado, e os mais pobres é que ficam com serviço público.
é mais ou menos esse modelo. A gente tem um misto das duas coisas, porque o Estado garante, então a educação pública ela é para todas, não é só para pobres. Você não precisa comprovar renda para entrar numa escola pública, nem para entrar num hospital público, como em alguns países, que o sistema público é só para os pobres. Aqui não. Aqui ele é para todo mundo, assim como o transporte, né? Todo mundo pode utilizar e você escolhe mais ou menos qual que você acha mais atrativo, ou que tem condições para utilizar. Mas ele é para todos, embora a gente tenha já uma entrada no neoliberalismo muito forte no Brasil, que faz com que os serviços, de fato, públicos, sejam destinados só aos mais pobres, porque não são tão bons. Mas isso é o fruto da entrada do neoliberalismo no Brasil, que há décadas está presente mesmo nos governos à esquerda, né? A grande crítica é que mesmo o Lula não foi capaz de romper com as diretrizes neoliberais. Então, o neoliberalismo ele prevê o Estado mínimo, deve haver gastos sociais voltados, né, para os mais pobres, para os indigentes, via política de assistência social e via serviços destinados aos mais pobres. Mas eles não seriam serviços gerais, porque considera-se que as pessoas devem trabalhar, devem ser incentivadas a trabalhar, a se esforçar para conseguir, né, a grana suficiente para comprar os serviços nas empresas privadas. Para o neoliberal, isso movimentaria a economia, isso incentivaria as pessoas a trabalharem, elas comprando o que precisam na iniciativa privada. Inclusive, muitas pessoas poderiam abrir esse tipo de serviço, né? Como escola, saúde, transporte, habitação, lazer, moradia, etc. O Estado neoliberal, né, ele ganha mais ênfase odiernamente, aqui usando o termo do direito, ou seja, contemporaneamente, na década de 70, quando teve uma forte crise que atingiu o sistema capitalista, e o estado de bem-estar social, que era um modelo adotado em muitos países, inclusive o Brasil teve uma tentativa de estado mais presente, mais interventor durante a ditadura militar, mas houve uma crise, né, uma forte crise no sistema capitalista e fortes críticas dirigidas a esse modelo de Estado que adotava o estado de bem-estar social, e muitos países então começaram a eleger governos neoliberais, inclusive o Brasil, não na década de 70, mas na década de 90. Então, tem muitos países que adotaram o neoliberalismo, né? Os Estados Unidos com Reagan pai, a Inglaterra com a Thatcher, tem vários filmes que mostram o governo da Margaret Thatcher, a Alemanha com Kuhn. Então, eles adotaram antes, né? No Brasil, a gente fala que a entrada do neoliberalismo começou com o Fernando Collor de Mello, eleito pelo PRN em 1990, sofreu impeachment anos depois, mas a própria campanha do Collor tem muitas semelhanças com a campanha do Bolsonaro no sentido de combate à corrupção, combate aos marajás. São campanhas feitas contra o modelo de Estado de bem-estar social, defendendo o neoliberalismo e o enxugamento dessas mamatas do Estado, do fato de que o Estado não funciona direito e ele deveria ser, então, minimizado. O Fernando Collor já começou com medidas, né, com uma defesa da privatização, da menor presença do Estado nas regulações econômicas. Ele ficou pouco tempo, então a gente costuma, né, situar a entrada realmente do neoliberalismo no Brasil com o Fernando Henrique Cardoso, eleito 2 vezes pelo PSDB. Veja que interessante, nessas décadas aí, na década de 90, o PSDB era considerado um partido à direita, porque defendia o neoliberalismo e a gente situava como à direita, né, os defensores do neoliberalismo. Então, esse movimento do PSDB para a direita, ele não vem de agora, ele já é mais antigo. Agora ele vem migrando em alguns estados e municípios para uma direita mais conservadora, mais do estilo Bolsonaro, mas ele já tinha essa intenção mais à direita. O Estado neoliberal, ele é bastante defendido. Deixa eu falar das defesas antes de falar as críticas. E meus slides, eles não voltam por esse sistema, mas não tem problema, que eu consigo falar mesmo assim.
O Estado neoliberal, como eu falei, ele é defendido porque é considerado um modelo mais eficiente, porque as empresas privadas conseguiriam garantir, por meio da oferta de serviços privados, mais eficiência. Então, os defensores do Estado neoliberal eles vão falar assim, olha, é mais eficiente você ter um hospital privado do que o hospital público, porque o hospital público tem funcionários que às vezes não trabalham tão bem, o Estado nunca vai ter dinheiro suficiente para investir num hospital público, tem que fazer licitação, ele é amarrado. Então, os defensores do neoliberalismo dizem que esse serviço público vai ser sempre pior que um serviço privado, que um serviço ofertado, por exemplo, para um hospital privado. Então, seria mais interessante esse hospital privado, porque geraria, né, forneceria um serviço de mais excelência, mais qualidade para a população. Bom, mas a população não é todo mundo que tem dinheiro para o hospital privado. Aí os neoliberais respondem assim, então vamos fazer o seguinte, um estado menor é um estado que cobra menos impostos, portanto, o salário das pessoas vai ser maior, porque vai estar livre de impostos, os produtos que ela comprar também vão ser mais baratos, porque vão estar livres de impostos. Então, essas pessoas ganhando mais e gastando menos, elas vão conseguir comprar no mercado privado o que elas precisam. É esse o raciocínio, né? Diminuir o Estado, mas também diminuir os impostos, também deixar as coisas mais baratas, para que as pessoas consigam consumir de modo privado, a partir das suas próprias escolhas, escolhendo as empresas que elas querem comprar, os serviços que hoje, constitucionalmente, são garantias do Estado, mas que no modelo do Brasil também são ofertados pelas empresas privadas. A gente tem esse modelo aí misto, né? Esse sempre, não só aqui, né? Em outros países também está sempre em choque esses projetos de Estado, eles estão sempre disputando a respeito de a quem cabe, né? De quem que é a responsabilidade pelo cuidado, pelo trato com a população. A gente tem esses modelos porque são projetos que estão aí em disputa. Então, essa é a vantagem maior do neoliberalismo, né? Para aqueles que defendem a redução dos impostos e a possibilidade de que as pessoas comprem no mercado privado. E a compra no mercado privado, a redução do serviço público, tem como base, o que eu já falei, a crítica de que quando é o Estado que assume todos os serviços públicos, ele fica um Estado muito grande, que gasta muito, com muitos benefícios para determinados setores, segmentos, funcionários, e com muita corrupção. Ou seja, o raciocínio neoliberal é de que o Estado ele não funciona como um modelo de Estado que garanta todos os direitos, serviços básicos para a população. Isso seria impossível, daí essa ideia de reduzir o Estado. Tem muitas críticas ao modelo neoliberal, a gente vai ver essas críticas quando a gente estudar o modelo de Estado de bem-estar social, mas a crítica mais comum é que, ao retirar o Estado, você acaba prejudicando os mais pobres, que são aqueles mais dependentes do Estado. Na medida em que você prejudica os mais pobres, não consegue promover uma ascensão dos mais pobres, o modelo neoliberal, ele, de certa forma, ele faria com que o status quo, a sociedade, as desigualdades, a divisão da sociedade, as desigualdades como elas existem na nossa sociedade, elas não seriam superadas. Então, para os críticos, seria um modelo que preserva as desigualdades sociais, na medida em que não é papel do Estado reduzir essas desigualdades sociais. E não seria mesmo o papel do Estado. Outra crítica bastante comum é que o neoliberalismo é um modelo de Estado que funcionaria em determinados países que as pessoas elas conseguem comprar o mínimo que elas precisam no mercado privado, mas que esse modelo não funcionaria no Brasil, considerando que aqui a gente tem uma maioria muito grande de gente muito pobre. Então é uma crítica muito comum, olha, o neoliberalismo funciona em determinadas sociedades, como os Estados Unidos, que as pessoas não são tão pobres que nem o Brasil, não tem essa desigualdade de renda tão grande, essa desigualdade social não só de renda,
desigualdade social em suas múltiplas formas, né? De renda, de raça, de gênero, de região, de geração. Então, uma sociedade tão desigual quanto o Brasil, o neoliberalismo não seria possível, e aqui a função do Estado deveria ser reduzir as desigualdades sociais. Seria uma função do Estado diferente do que é nos Estados Unidos ou em outros países mais desenvolvidos. Essa é uma crítica bastante comum, que a gente estaria importando um modelo que pode ser que funcione em outros países, mas aqui não funcionaria dado a nossa pobreza e desigualdade tão gritante. Então essas são as principais críticas que a gente vê, né, nos textos, que eu trouxe de forma geral, com o que eu vejo nos textos, nos debates políticos, embora quando eu falei que o neoliberalismo era muito comum, né, essa crítica ao neoliberalismo quando eu fiz faculdade, mas era incomum ver defesas do liberalismo. Hoje em dia, com a ascensão da direita, na esteira da ascensão de governos à direita, como o do nosso presidente, é mais comum, né? Defesas do liberalismo e do neoliberalismo. E aqui eu não estou nem querendo desqualificar, porque há importantes argumentos aí para a gente pensar sobre o modelo de Estado que funcione no Brasil. Agora eu vou entrar no texto propriamente dito, que é super curtinho, do Décio Sais, um intelectual muito importante, ao menos há mais tempo, né? Ele tem um livro que chama República do Capital, Capitalismo e Processo Político no Brasil. O livro dá para encontrar ele inteirinho na internet, mas o trecho que eu selecionei é das páginas 81 a 91, é super curtinho, em que ele explica mais ou menos o neoliberalismo e o neoliberalismo como é implementado no Brasil. O texto, num certo sentido, é um texto antigo, né? Ele foi publicado em 2000, a gente está em 2022, e ele versa sobre o Fernando Henrique. Então, nesse sentido, ele é um texto antigo, mas ele é um texto atual porque vários pressupostos do neoliberalismo e críticas ao neoliberalismo que ele retoma no texto, também a gente vê no debate político atual, o que é ótimo para a gente ter uma ideia de que as discussões que a gente faz hoje não são tão novas assim, são discussões pensadas e antigas. Então, não deu para vocês verem, mas eu parei a gravação para tomar uma água, mas eu vou continuar aqui com o texto do Décio Sais. O Décio Sais, o texto curto, ele começa falando que a gente chama de neoliberalismo, né? Esse novo liberalismo, porque o contexto é outro. É um contexto de, como eu falei, né, de já presença do Estado. A gente já tem políticas públicas no Estado construído, já tem certeza, né, de que é preciso a presença do Estado. Aliás, nem liberalismo fala da ausência do Estado. Esses textos com princípios, essas reflexões de pessoas que implementam políticas públicas ou as nossas leis, são sempre guias que não são implementados totalmente. Quando eu digo que o neoliberalismo no Brasil a gente costuma situar com a entrada do Fernando Henrique Cardoso, não quer dizer que o FHC tenha acabado com todas as políticas públicas, pelo contrário, ampliou diversas delas, mas tem uma defesa do Estado, de um Estado menor. Por exemplo, duas das principais ações do neoliberalismo, segundo Décio Sais, a primeira é a privatização, a transferência, né, de serviços, equipamentos que eram antes do Estado para a iniciativa privada. Então, ao longo, né, desses anos que eu me lembre de neoliberalismo no Brasil, às vezes com Fernando Henrique, às vezes com governos estaduais que privatizam, ou mesmo com o governo federal, como o do PT, estadual do PT, também tem medidas neoliberais. Uma das principais medidas é a privatização. Então, estrada, que antes era do governo, passa para a iniciativa privada, a exploração de extrativismo mineral, vegetal, animal, passa para a iniciativa privada. Serviços, né, que antes eram competências do setor público, passam para a iniciativa privada, como o gerenciamento de hospitais, de escolas, que vão sendo repassados para as OSs, equipamentos de assistência social, como casas-abrigo, vão sendo passadas para as organizações da sociedade civil,
São diversos os exemplos de serviços e equipamentos que antes eram do Estado e que vão sendo repassados para a iniciativa privada ou para o chamado terceiro setor, mas deixam de ser do Estado, com essa ideia, né, de que eles são mais eficazes, eficientes, quando não são mais controlados pelo Estado, embora haja uma crítica, né, do neoliberalismo, que vai dizer que, na verdade, isso deve ser do Estado porque é de todos, porque é público. Mas, enfim, a privatização é um dos eixos, né, de umas principais diretrizes do governo neoliberal. A outra é a desregulamentação, segundo Décio Sais. Então, o Estado, ele deixa, né, não é que ele se exime porque ele não quer, né, mas é uma ação de não regulamentar trocas econômicas, de taxar, né, muitas importações, exportações. Tanto é que no governo do Fernando Henrique, eu lembro que eu comecei a comer pêssego importado, pêssego da Argentina, porque antes havia uma alta taxação para os produtos vindos de fora e a gente tendia a consumir o que era produzido no Brasil. Então, pêssego era só em determinada época do ano. Com o Fernando Henrique, começou a entrar a produção agrícola de outros países por causa dessa ideia de que não é papel do Estado regular as trocas econômicas, taxar, né, importação e exportação, que o mercado se autorregula. Aí eu comecei a comer pêssego. Então, uma das ideias do neoliberalismo é essa de que o mercado se autorregula, que não é função do Estado ditar qual deve ser os preços das coisas, mas que, baseado na lei da oferta e da demanda, o mercado vai regulando os preços para ficarem acessíveis para quem quer comprar alguma coisa. Então, ele deixou, né, de fazer várias taxações e começou a entrar produtos de fora no Brasil, pêssego e os produtos chineses também, né? Eu comecei só quando eu estava mais na adolescência, não quando eu era criança. Quando eu era criança eu tinha pouquíssimo brinquedo, não tinha brinquedo chinês. Brinquedo era uma coisa cara, roupa era cara. Vocês não vão lembrar que vocês não eram nascidos, mas roupa ia passando demais, né? Vó, mãe, fio, porque era um negócio muito caro. Não tinha produto da China mais barato como tem hoje em dia. Mas, ao passo que no governo do Fernando Henrique começou a entrar esses produtos de fora mais baratos e a população começou a consumir, por outro lado, muitas empresas brasileiras começaram a quebrar. Eu lembro um caso de empresa que fabricava luz para árvores de Natal, quebrou por conta da concorrência da China, concorrência internacional. Mas os neoliberais dizem que é importante chegar produto de fora, porque as empresas brasileiras elas vão se modernizar. Elas vão ser obrigadas a se modernizar, a se capacitar, a qualificar para competir no mercado internacional. Então, esse era um argumento de que é bom não ter essas taxações porque as empresas elas começam a se modernizar e a competir. Como no caso a Embraer competiu no mercado internacional e aposto que muitas empresas brasileiras faliram. Mas também foi nessa época, depois do Fernando Henrique Cardoso, e depois a entrada, né, mais maciça do neoliberalismo no Brasil, que a gente começou a ter telefone celular, por exemplo. Vocês também não vão lembrar, mas na minha época, telefone, a forma de comunicação entre as pessoas não era o telefone, né, era carta. A gente escrevia carta. Telefone era fixo e era um negócio muito caro. Minha família nunca teve dinheiro para comprar, eu nunca tive telefone na vida, porque era caro, né? As pessoas vendiam a linha telefônica. Então, para se comunicar, a gente escrevia cartas. Depois, o Fernando Henrique começou a entrar tecnologias que já estavam presentes em outros países, mas com certo atraso começou a entrar no Brasil também. E tem uma ideia também do neoliberalismo de desregulamentação das relações de trabalho, ou seja, não cabe ao Estado dizer qual que deve ser a relação, os acordos firmados entre o patrão, o dono da empresa e os trabalhadores. Então, eles têm que negociar e eles têm que chegar lá numa melhor perspectiva, num melhor acordo. Então, tem uma ideia de desregulamentação das leis trabalhistas, que outros governantes não conseguiram fazer, mas que o Bolsonaro avançou no sentido de desregulamentação das leis trabalhistas, de permitir que sejam frutos, né, de acordos entre os trabalhadores e os donos e os seus patrões.
O neoliberalismo ele não entra sem resistência nos países, tem resistência principalmente da classe trabalhadora, também de setores da classe média e também de setores da política que não concordam com esse modelo. Então, um projeto mais neoliberal do Paulo Guedes, ele não passa exatamente daquele jeito, ele vai ser fruto de debate, discussão no Congresso, nas instâncias legislativas, porque há muita resistência de setores que se sentem prejudicados quando da implementação de diretrizes políticas neoliberais. Por isso que o Décio Sais fala que a gente faz, na verdade, o neoliberalismo possível, o que foi possível devido a essas resistências. Passam, mas não passam do seu modelo bruto, porque há muita resistência, muito argumento de que ele prejudicaria a classe trabalhadora. Então, a gente faz o neoliberalismo possível. No Brasil, né, 94, Fernando Henrique foi um grande período de reforma, mas o ritmo foi lento, como eu falei, existe uma própria base do governo que tem resistência em relação à adoção de medidas neoliberais. Mesmo entre os críticos do Estado Grande, não concordam com todas as medidas neoliberais, então não há consenso sobre o avanço dessas privatizações, o avanço dessas regulamentações. Ela não é feita de forma pura, como propõe, né, um certo modelo. Eu sempre falo que a gente tem um modelo de coisas, um modelo de orientação do Estado, um modelo de como deve ser o Estado que está na Constituição, mas é sempre um modelo. Quando chega na realidade, as pessoas discordam entre si. Então, ele nunca é aplicado assim como é o modelo. Atualmente, tem muita discussão sobre muita defesa das ideias liberais por alas ligadas ao Bolsonaro, mas também por outras alas, como o MBL, né, ligadas a políticas, a lideranças mais jovens. E eu queria, então, deixar como lição de casa para vocês refletirem, pesquisarem quais as decisões ou omissões atuais têm relação com o neoliberalismo. Eu coloquei omissões porque, como vocês vão estudar em políticas públicas, às vezes o desmonte de uma política pública não vem a partir de um ato efetivo do executivo, mas vem de uma omissão dele, né? Quando ele se omite em determinados setores, né? Por exemplo, eu vou me omitir de criar uma política nacional de defesa da ciência e da tecnologia. Né? Vou fingir que eu não preciso fazer isso, ele não faz. O não fazer também é uma ação. Então, queria que vocês pesquisassem aí decisões e omissões de governos atuais, pode ser federal, estadual e municipal, que tem relação com o neoliberalismo, para a gente trazer na aula de quinta, e a gente também vai discutir o estado de bem-estar social. É isso aí, nas dúvidas a gente tira na quinta-feira, espero que não tenha sido tão cansativo ver a aula por meio do vídeo, embora a aula presencial seja muito melhor. Vejo vocês na quinta. Abraços, tchau, tchau.